Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Vinícius e hoje eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho sobre a cisticercose. Os integrantes do grupo é o Matheus Leite, o Vitor Mourão, eu e o Vitor Silva. Então, a cisticercose é uma parasitose que é causada pelas larvas da Taenia solium, que é a mesma que causa a tenise, junto com a Taenia saginata, né? Ela se desenvolve após a ingestão de ovos excretados nas fezes humanas. Após a ingestão desses ovos, eles passam para o intestino e para a corrente sanguínea, e eles podem se alojar em tecidos como músculo, coração, olhos e cérebro, formando larvas conhecidas como cisticircos. O agente etiológico é a Taenia solium, o hospedeiro intermediário é suínos, lebres e gatos, na grande maioria das vezes são os porcos mesmos. O habitat pode ser o tecido subcutâneo, muscular e sistema nervoso, e os olhos também. A transmissão é orofecal, através de água e alimentos contaminados, e o ciclo é heterogênico. Aqui do lado nós temos um exemplo do ciclo, que ele se dá após a saída nas fezes dos ovos da tênia, e aí nós temos o porco ingerindo, e os ovos transformam-se então em larvas da tênia. As larvas se alojam nos tecidos, né? E o homem ingere a carne do porco crua ou mal cozida e contaminada, ingerindo também essas larvas. A respeito da patogenia, nós dividimos aqui em três grandes tópicos, que são os mais importantes, que é quando há o alojamento no tecido cutâneo e muscular, há uma reação inflamatória local e após a morte do parasita há uma calcificação. Quando se dá no sistema nervoso, a reação inflamatória nas meninges e reação glial no parênquima, e após morte do parasita pode haver a calcificação. E nos olhos há acometimento da integridade ocular e morte do cisticirco causa inflamação. A respeito da apresentação clínica e diagnóstico e tratamento, nós temos que os casos da cisticercose são geralmente assintomáticos quando apresentados na forma subcutânea e muscular, mas edemas inflamatórios dolorosos com a limitação de movimento pode ocorrer nesse tipo, né? Confusão mental, convulsão, cefaleia, vômitos em jato, né? E a rigidez motora são alguns dos sintomas da doença na forma nervosa, que também é denominada neurocisticercose. A cegueira e perda parcial da visão é consequência da cisticercose quando acomete os olhos. O diagnóstico na anamnese clínica tem como principal exame a avaliação do fundo de olho. Exames laboratoriais, nós temos o LCR, que é o de líquido cefalorraquidiano, e ELISA. E tomografias e radiografias também são formas de identificação. Como tratamento, nós temos o albendazol e o praziquantel, associados a corticoides, para reduzir a resposta inflamatória na morte do parasita. E anticonvulsionante, geralmente, se for necessário, né, na neurocisticercose. Aí o Vitor vai apresentar agora um caso clínico. Bom, então agora eu vou ler o caso clínico que a gente preparou para vocês. É um paciente de 36 anos de idade, solteiro, do sexo masculino. Ele é natural e procedente da zona urbana de Taquarituba e vem sendo acompanhado nos últimos anos pelo Serviço Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Medicina de Botucuru, desde 1992. Há cerca de 3 anos ele apresenta queixa de cefaleia difusa, de forte intensidade, em agulhadas. Ela é progressiva e ele refere também perda de consciência, numa situação que os vizinhos o viam se debater. No início, a frequência era de uma vez por mês, mas está aumentando progressivamente e na época de admissão chegou a ser de 2 vezes por semana. Ele referia que após as crises, a cefaleia persistia, com quadros de confusão mental, esquecimento e sonolência. Na época, não foi notado nenhuma alteração no exame neurológico.
E aí, 6 anos mais tarde, em 1998, ele voltou ao serviço apresentando crises convulsivas e nessa ocasião foi feita tomografia computadorizada e ressonância magnética, onde foi confirmada a presença de líquido cefalorraquiano. E isso daí indicou a hipótese diagnóstica de neurocisticercose. O paciente tinha cisticerco em vários estágios de evolução, com múltiplas lesões parenquimatosas. Foi submetido ao tratamento com corticoides e albendazol. Evoluiu com quadro de dor, a movimentação dos membros superiores e membros inferiores à direita. E ele relatou diminuição da sensibilidade nesses locais e diminuição da força e reflexo do membro inferior. Então ele foi submetido a uma nova tomografia e ressonância magnética e foi encontrado nesse caso cisticerco intramedular. Bom, então, para esse caso, o diagnóstico é de neurocisticercose. A gente nota pela tomografia e pela ressonância magnética a presença de calcificações no encéfalo e também na medula, o que são fortes indicativos para o diagnóstico de neurocisticercose. Aliado a isso, tem os sintomas apresentados por ele, de crises convulsivas e cefaleia intensa, que também apontam para o quadro de neurocisticercose. Bom, pensando nisso, a gente separou 6 tópicos aqui para a gente discutir. O primeiro deles é o fato da cisticercose possuir um grande potencial para se espalhar pelo corpo. Isso daí pode resultar em um acometimento do sistema nervoso, como é observado no caso desse paciente, que tem as calcificações intracranianas, ou até mesmo nos músculos e nos olhos. Além disso, é importante a gente destacar que o diagnóstico de neurocisticercose é muito complexo e ele não pode ser feito unicamente por meio dos sintomas apresentados. Como foi mostrado nesse caso, a gente só conseguiu confirmar o diagnóstico por meio do exame de imagem, no caso a tomografia e a ressonância magnética, porque a partir dele a gente consegue observar as áreas de calcificação intracraniana. E é importante a gente observar também que os sintomas da neurocisticercose são progressivos. Nesse caso, como relatado pelo paciente, ele iniciou com quadros de cefaleia, que normalmente vinham uma vez por semana, e ele evoluiu para o aumento da frequência dessas crises de cefaleia e pelo desenvolvimento de episódios de convulsão. Então, o diagnóstico ele é muito a sintomatologia é muito progressiva e isso daí dificulta o diagnóstico, porque o paciente ele vai demorar mais para procurar um serviço de atendimento. É importante a gente destacar também que a classificação da neurocisticercose ela vai variar muito, a depender do local e da forma como é feito o acometimento do sistema nervoso. Por exemplo, a gente pode ter uma neurocisticercose meningítica. Nesse caso, as áreas de calcificações vão ser principalmente as meninges. A gente pode ter também uma neurocisticercose encefálica, e nesse caso as áreas de calcificação vão ser principalmente o encéfalo. Outro ponto que a gente destacou aqui é a importância da anamnese incluir aspectos epidemiológicos, porque são a partir desses aspectos epidemiológicos, como a origem dos alimentos consumidos e os hábitos alimentares do paciente, que a gente vai conseguir identificar as possíveis fontes de contaminação, que são imprescindíveis para a gente fazer um diagnóstico correto. Por fim, apesar de não muito comum, existem casos onde a calcificação pode acontecer na medula, e isso daí leva a um comprometimento significativo do canal raquídeo.